Não importa se você acredita no fim do mundo ou não, é fato que muitas ameaças rondam o ser humano e o planeta Terra. Há várias ameaças cientificamente comprovadas que poderiam acabar com a humanidade. Uma delas são as epidemias. Confira agora 10 doenças que poderiam exterminar a raça humana. 10. A peste. Uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade, a peste negra matou cerca de 60% da população europeia entre 1346 e 1353. A doença devastadora se espalhou através das rotas marítimas do comércio, carregada por ratos infestados e pulgas infectados pela doença que viajavam nos navios mercantes. Muitas vítimas da peste morreram apenas 2 dias depois de desenvolver os angustiantes sintomas que incluíam erupções cutâneas, febre, vômito de sangue e glândulas linfáticas grotescamente inchadas. Embora hoje a peste não esteja em níveis pandêmicos, a doença não foi erradicada e diversas pessoas continuam a contrair a peste de ratos a cada ano nos Estados Unidos. 9. Vírus de Marburgo. Uma doença altamente letal, o vírus de Marburgo está entre os patógenos mais prejudiciais que contaminam os seres humanos. O primeiro surto registrado ocorreu recentemente em 1967. Ele tomou as cidades alemãs de Marburgo e Frankfurt, assim como Belgrado, capital da Sérvia, depois que trabalhadores alemães foram expostos a tecidos de macacos infectados. O vírus fez com que as vítimas tivessem sintomas parecidos com o da gripe que aumentaram rapidamente, conduzido ao descolamento da pele dos pacientes, o que causou sangramento abundante. Embora o surto em 1967 tenha sido contido, o vírus ocasionalmente ressurge, mais notavelmente no fim dos anos 90 na República Democrática do Congo e em 2005 na Angola. 8. Ebola. Ebola parecia ser a palavra da moda em 2014, quando essa doença apocalíptica se espalhou através do oeste da África com velocidade alarmante. A epidemia atingiu principalmente Guiné, Libéria e Serra Leoa, com surtos menores ocorrendo em outros lugares. Imagina-se que ela seja transmitida por morcegos frutíferos, que hospedam a doença e infectam animais como macacos, chimpanzés e gorilas. Esses animais infectados são então manuseados e comidos por humanos como carne de caça, levando ao contágio humano. Acredita-se que a taxa de mortalidade chega aos 70%, com sintomas levando a uma diminuição nas atividades dos rins e do fígado, causando hemorragia tanto interna quanto externa. A taxa de mortalidade chegou a mais de 11 mil em apenas 2 anos. 7. Gripe suína. A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde descreveu o surto da gripe suína em 2009 como a primeira pandemia do século XXI. O vírus, que surgiu primeiramente no México em abril de 2009, rapidamente se tornou uma pandemia global, que se espalhou por 214 países e causou mais de 203 mil mortes. Essa variedade da gripe, também conhecida como H1N1, era uma mutação única, geneticamente similar a uma mistura de gripe suína, aviária e humana, e os cientistas continuaram cautelosos sobre como o vírus poderia continuar a mutação durante o surto. Diferentemente das outras variedades de gripe humana, nestas jovens saudáveis e mulheres grávidas eram mais vulneráveis ao vírus, devido à falta de imunização natural. Pacientes da gripe suína sofriam rápida deterioração, o que causava pneumonia ou falência respiratória. 6. SRAS. A Síndrome Respiratória Aguda Severa, também conhecida como SRAS, é um vírus altamente contagioso e ameaçador à vida. Originado na China em 2002, acredita-se que o vírus tenha se espalhado depois que uma variedade animal do vírus entrou em mutação, permitindo que este pudesse infectar os humanos. Sem cura, o contágio rapidamente espalhou-se para outros países asiáticos, alcançando até mesmo o Reino Unido e o Canadá. 8 mil mortes foram registradas, com índice de fatalidade de 1 para 10 na época. O vírus transmitido pelo ar era altamente contagioso e se espalhava através de pequenas gotículas de um espirro ou tossida. A contaminação causava sintomas semelhantes aos da gripe e levava a uma infecção no pulmão, restringindo o oxigênio no sangue. 5. Gripe espanhola. Um dos desastres naturais mais mortais na história da humanidade, a pandemia de gripe em 1918 infectou 500 milhão de pessoas, matando 50 milhões ao redor do mundo. Surgindo primeiramente durante a Primeira Guerra Mundial, o vírus conseguiu se espalhar globalmente conforme os soldados viajavam a novos lugares para lutar. O vírus era especialmente fatal para jovens adultos saudáveis, já que ele infectava as pessoas superestimulando seu sistema imunológico e colocando contra seu próprio corpo. Os sintomas eram tão severos que o vírus causava enormes hemorragias. Isso levava os pacientes a sangrarem abundantemente pelos seus narizes e também pelas orelhas, com estes muitas vezes sendo incapazes de se recuperarem e acabando submersos em seus próprios fluidos corporais. 4. Varíola. Uma doença que existia desde 10 mil anos antes de Cristo,
a altamente contagiosa varíola foi globalmente erradicada em 1980. A doença, conhecida por causar bolhas cheias de fluido, tinha uma taxa de mortalidade de cerca de 30% e também causava uma série de complicações, como cegueira e pneumonia. Apesar da erradicação, há temores que a varíola possa ser ressuscitada e usada como arma biológica. Em 2001, um time de pesquisa australiano acidentalmente criou uma forma modificada de varíola em ratos, com o gene IL4, que tinha uma taxa de mortalidade de 100% para os ratos expostos a ela. Um dos cientistas responsáveis pelo estudo, Ron Jackson, declarou que se esse gene fosse inserido na varíola humana, seria seguro pressupor que a gene aumentaria a letalidade bastante dramaticamente. 3. Bactérias resistentes a remédios. O desenvolvimento de antibióticos foi fundamental para o aumento da expectativa de vida humana. Meningite bacteriana, transplante de órgãos e mesmo doenças simples tinham taxas de fatalidade muito mais altas antes do surgimento dos antibióticos. Mas os antibióticos vieram com preço, as bactérias. As bactérias, assim como todos os outros organismos, podem evoluir. Na verdade, elas o fazem em uma velocidade incrível. Algumas podem ter mutação em 20 minutos. Por causa disso, elas estão aos poucos adquirindo resistência a antibióticos. Bactérias resistentes aos antibióticos atualmente contaminam mais de 2 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos, levando aproximadamente 23 mil destes contaminados à morte. Uma dessas bactérias resistentes a remédios mais infames é a Staphylococcus aureus, resistente à metilicina, mais conhecida como MRSA. De acordo com o Centro de Controle de Doenças, 80 mil americanos são contaminados pela MRSA todos os anos. Enquanto a maioria se recupera, 11 mil dessas pessoas acabam morrendo. 2. Tuberculose. Acredita-se que um incrível número de 1/3 da população mundial esteja infectado pela tuberculose. Essa antiga doença tem flagelado a espécie humana desde o começo da história da humanidade. Uma sentença de morte quase certa se não tratada. Aqueles com tuberculose ativa sofrem sintomas de uma tosse crônica e sangrenta, e deterioram-se devido a uma rápida perda de peso. Em 1944, surgiu o primeiro remédio bem-sucedido contra a tuberculose, levando a um declínio da doença. No entanto, mesmo com o alvorecer da medicina moderna, a tuberculose mostrou-se impossível de ser erradicada, e os pacientes em tratamento necessitam tomar uma combinação de múltiplos antibióticos para curá-la. Esse tipo de tratamento mostrou-se difícil de ser supervisionado no mundo em desenvolvimento, onde a doença arrebata pobres e prisioneiros. Além disso, a tuberculose em pacientes HIV soropositivos forma uma combinação mortal, resistente à maioria dos remédios. 1. HIV. Muitas pessoas HIV soropositivas não sabem que estão contaminadas pelo vírus, o que permite que esse se alastre antes de que qualquer um saiba da sua existência. O vírus, que acredita-se ter sido transmitido aos seres humanos pelos chimpanzés em 1800, só foi descoberto como vírus causador da AIDS em 1983. A infecção do HIV, se não tratada, leva à falência do sistema imunológico, o que deixa o corpo vulnerável a infecções e ao câncer. Atualmente, 36,7 milhões de pessoas vivem com a doença. O vírus é transmitido através dos fluidos corporais, incluindo transmissão sexual e sanguínea, que é uma forma de transmissão relativamente mais difícil. No entanto, se o vírus entrasse em mutação para se propagar de outras maneiras, poderia ser catastrófico. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe seu like para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!